Olá, alunos! Vamos para a nossa quinta aula da disciplina Psicologia Social e Comportamento no curso técnico de Recursos Humanos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de um assunto que, como a gente viu na aula passada, existem diversas teorias de melhoria. No entanto, na prática, ao menos aqui no Brasil, a gente tem visto pouco desenvolvimento. Ainda é um assunto que está em processo de crescimento. A gente vai falar hoje sobre liderança, trabalho em equipe e organização do trabalho e administração de tempo. Então, vamos lá. Liderança. O que a gente pode falar sobre liderança no mundo de hoje? Os perfis e a exigência de novos líderes, de líderes diferenciados, têm sido muito vistas dentro das empresas. O mundo globalizado, com informações instantâneas, mutáveis, faz com que os líderes tenham que ser diferenciados. A administração de pessoas é o principal fator, é a principal habilidade que um líder tem que ter. Um líder de empresa, um gerente de loja ou de qualquer outro tipo de organização. O principal papel do líder na administração é a administração de pessoas. Mas hoje o que se exige vai além. Além de administrar as pessoas, o líder precisa motivar as pessoas, precisa fazer com que as pessoas se desenvolvam, se tornem também líderes. O melhor líder é aquele que tem o potencial, a capacidade de transferir o seu conhecimento e formar, então, pessoas que trabalhem tão bem quanto a ele. Então a gente se pergunta, como fazer para agregar as pessoas e mantê-las motivadas? Como eu sendo líder, posso manter a minha equipe sempre motivada, sempre em busca de excelência, fazendo sempre o melhor possível para fazer um bom trabalho? Em primeiro lugar, a gente tem que considerar não somente as competências técnicas, mas também os aspectos comportamentais. São esses os principais fatores de demissão dentro das empresas nos dias de hoje. Normalmente a pessoa pode ter um currículo maravilhoso, levar lá na empresa, ser contratada. E por não se adaptar à equipe ou por ter suas exigências próprias, a maioria das demissões que hoje acontecem, mesmo com pessoas com muita técnica, são por motivos comportamentais, falta de adaptação ou grandes exigências dentro do seu cargo, falta de comunicação e relacionamento interpessoal. Então é preciso considerar os dois lados, motivar ali a melhoria e o desenvolvimento das habilidades técnicas, mas também incentivar bons comportamentos, uma boa comunicação, para que a relação com a equipe seja bastante assertiva. O líder, ele tem que agir dentro da empresa como um gerenciador de conflitos. Ele tem que ter uma grande habilidade para poder lidar com as demandas que surgem dentro da empresa. Então, além de controlar as tarefas e os processos ali da sua equipe, ele precisa também estar sempre atento aos conflitos relacionais, para que assim o clima organizacional, seja harmonioso, seja adequado a uma equipe que possa bem se desenvolver e assim alcançar níveis de excelência adequados e esperados pelas grandes lideranças ou pelos donos da empresa. Um líder, ele tem que aprender a transformar as dificuldades do trabalho em equipe em oportunidades de maior integração nas relações. Por quê? Em uma aula anterior a gente já conversou a respeito de conflito. Os conflitos, eles são oportunidades para que as coisas entrem dentro dos seus panoramas, dentro dos seus padrões. Então, através do conflito, através de discussões que podem ser saudáveis, pode-se chegar a novas conclusões, a novas formas de trabalhar e buscar, então, pontos assertivos, pontos a serem melhorados. E assim, a equipe unida, em harmonia, buscar essa maior assertividade. Então, os conflitos, eles são positivos e é papel do líder fazer com que a equipe inteira entenda esse ponto. As diferenças sempre vão acontecer. O que é necessário que aconteça é saber lidar com essas diferenças, buscando a melhor qualidade de relação dentro da equipe de trabalho. A gente encontra hoje líderes que têm muita necessidade de adequação no novo mundo de trabalho.
As pessoas elas têm que buscar cada vez mais qualificação, cada vez mais conhecimento para lidar com as outras pessoas. E hoje o maior foco das organizações é ter uma maior atenção nas pessoas. Então, mesmo as empresas que vendem processos ou que vendem produtos, que não trabalham diretamente, aqueles que não trabalham diretamente no atendimento ao público, mas com os processos internos, eles fazem parte do capital humano. E é isso que a empresa tem de mais precioso. É papel do líder, então, valorizar e dar oportunidade de acordo com a condição da empresa, mas é papel do líder tá ali norteando e orientando as pessoas para que elas tenham essa atenção, para que elas sejam valorizadas dentro da sua equipe, no seu cargo, na sua empresa. O líder também ele tem que encorajar a autonomia dos trabalhadores, ou seja, ele tem que estar ali como um suporte. A melhor equipe, como a gente também viu na aula anterior, é aquela equipe que tem maior nível de autonomia, né? Eu preciso pegar um papel para fazer um relatório. Chefe, eu posso? Tudo pergunta para o chefe, tudo depende do chefe. Aquela pessoa que consegue desenvolver o seu trabalho sem acessar tanto o seu líder, o seu chefe, é uma pessoa que tem autonomia de trabalho. E com certeza, essa tem mais habilidades, mais competências desenvolvidas pela sua experiência. Então, o líder ele tem que encorajar a autonomia dos trabalhadores, ele tem que ir desenvolvendo competências e buscar inovação e capacidade para assumir as responsabilidades e tomada de decisão. Todo mundo na equipe tem que buscar essa percepção de melhorar, de buscar essa assertividade no caminho em busca dessa autonomia. Né? Existem algumas formas de liderança, alguns traços que são possíveis de identificar de diferentes formas de liderança. Algumas pessoas elas possuem atributos de personalidade sociais, físicos, intelectuais, que as diferenciam em sua capacidade de liderança. A construção da liderança através dos traços da pessoa, ela acredita nisso. A pessoa ela tem um tipo físico, um tipo social, qualidades sociais, um conhecimento intelectual que diferencia das pessoas que não têm, então, naquele momento, condições de ser líderes. Também existem líderes que desenvolvem o seu perfil de liderança através de comportamentos, são os líderes comportamentais. Né, que tem o comportamento exibido pelo líder, apontando as relações consistentes entre padrões de seu comportamento e desempenho do seu grupo. A liderança que ela é construída através de comportamentos é uma liderança exemplar. Então, o líder se comporta de uma forma a dar exemplo ao seu grupo para que eles tenham o mesmo nível de desempenho. Também tem aquelas que são as lideranças contingenciais, construídas através do contexto, das contingências. Existem 3 variáveis básicas consideradas nessas situações. As relações interpessoais entre os membros da equipe e o líder, o grau de estrutura da tarefa a executar, então se é mais simples ou se é mais complexa, como é que a equipe está diante disso, e o poder e a autoridade inerentes à posição do líder, o quanto ele tem de voz dentro da empresa em que ele trabalha. Então, todos esses pontos são situacionais. E a liderança, então, que é construída através de pontos situacionais, é chamada contingencial. E as neocarismáticas, que são aquelas construídas através do carisma, magnetismo, confiança, capacidade do líder para mobilizar os seguidores em busca de uma única visão ou inspiração, que normalmente é a visão, é a inspiração repassada da empresa para o líder, é aquele que veste a camisa e faz com que toda a sua equipe, junto com ele, através do carisma, do companheirismo, vistam também essa camisa em busca de um mesmo objetivo. Um líder tem que ter bastante possibilidade, tem que ter vontade de desenvolver cada vez mais a sua inteligência emocional. A gente falou sobre isso na nossa primeira aula. São aqueles aspectos que são intra e inter, que eu desenvolvo de mim para comigo mesmo e também de mim para com o contexto com o qual eu convivo para melhorar as minhas relações. E a gente tem que entender, como a gente também já viu na aula passada, que a liderança é situacional, ou seja, para cada tipo de crise ou para cada tipo de sucesso, para cada tipo de situação, exige um tipo de líder diferente. Tanto que se numa mesma empresa
fique a mesma equipe, mas o líder muda, com certeza a equipe vai se comportar de forma diferente, né? Junto com esse trabalho de entender um pouco a respeito de liderança, a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho em equipe, né? Os teóricos, eles dizem que a sabedoria do coletivo é que melhora a sua capacidade de dar conta dos resultados a partir da interação entre os seus membros, ou seja, 5 cabeças pensam melhor que uma. Às vezes, as pessoas têm uma ideia que, discutidas em meio à sua equipe, podem ser aprimoradas e se transformar num grande sucesso, numa ideia bem melhor, bem mais aprimorada. Então, o poder do coletivo, ele é muito maior do que o poder de uma pessoa só. Por isso, aquele líder que dá voz à sua equipe e que consegue trabalhar de forma ali democrática, ele normalmente é mais assertivo, tem bastante sucesso dentro da situação em que possibilita que se dê essa voz para os seus colegas de trabalho. Então, as interconexões entre o grupo, o seu contexto, o grupo e os seus objetos, instrumentos, ferramentas, recursos e tecnologias, eles são pontos bastante importantes para a qualidade dessa equipe, né? Além da equipe se dar bem entre si, elas têm que estar focadas, todas juntas, vestindo a mesma camisa, que é a camisa da empresa, em busca de um mesmo objetivo. Todos esses fatores e as ferramentas, recursos, tecnologias, eles têm que estar alinhados para que a equipe esteja no mesmo patamar de desenvolvimento. As pessoas que estão um pouco mais abaixo, a equipe vai dar ali o suporte para que ela alcance o mesmo patamar, para que a equipe esteja sempre junta ali no seu desenvolvimento. O líder, a equipe, tem que ter uma visão sistêmica. O que é isso? Cada pessoa que participa de uma equipe é diferente. E ela participa, então, desse grupo que é o seu grupo de trabalho, certo? Ela também participa do grupo familiar, do grupo da faculdade, igreja, diversas atividades ali que ela pode desenvolver. Cada um desses grupos fornece a essa mesma pessoa contribuições para a formação da sua visão, opinião e personalidade. Então, todo mundo que faz parte de uma equipe organizacional traz de fora da empresa diferentes opiniões, diferentes visões. É importante que a gente entenda isso para poder respeitar aquilo que vem do outro, né? E entender que diferenciadas visões unidas e discutidas em um mesmo contexto podem gerar soluções muito mais assertivas do que se não houvesse essa voz. O trabalho em grupo, hoje, é uma habilidade essencial para o mercado de trabalho. Aquela pessoa que tem dificuldade em se relacionar com o outro, com certeza vai ter maior dificuldade em se inserir no mercado de trabalho, em ter um cargo de carreira, em ser um profissional de sucesso. E para trabalhar em equipe também é necessário que a gente trabalhe todos os dias desenvolvendo algumas habilidades, como saber administrar conflitos, melhorar a nossa comunicação, agir com proatividade, né, que é não esperar ser mandado, não esperar o outro fazer para que eu tenha que fazer, ter atitude diante das tarefas, das atividades que você precisa fazer. Buscar sempre a inovação, novas ideias, a melhoria da sua equipe e agir de forma confiante, ter a confiança com a sua equipe, ter uma relação harmoniosa, né? E dentro das equipes, um dos maiores problemas que a gente encontra é a organização do trabalho e a administração do tempo. Então, a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, o que é tempo? Tem uma frase do Benjamin Franklin que diz: o tempo perdido não se encontra nunca mais, né? O tempo é uma coisa que faz parte da vida de todos nós, mas que a gente tem uma certa dificuldade em conceituar. Então, vamos pensar um pouquinho sobre ele. O tempo ele pode ser objetivo ou subjetivo. O tempo, na sua objetividade, ele é o mesmo para todos nós. Eu tenho 24 horas, você também tem. 1 hora para mim tem 60 minutos, para você também tem. Então, o tempo objetivo, que é o chamado cronos, ele é o mesmo para todos nós. É aquele tempo que é possível de ser contado. E o tempo subjetivo é aquele tempo vivencial. É o tempo que nos permite conhecer, vivenciar os eventos que ocorrem na nossa vida, amadurecer as relações entre os fenômenos e os nossos estados subjetivos. Então, o tempo subjetivo ele é uma questão de percepção. Você pode perceber que muitas vezes em uma mesma situação parece que voou para alguém e para outra pessoa com outra personalidade, outros gostos, o tempo passou muito devagar. Então esse é o tempo subjetivo que cada um de nós
vivencia no dia a dia. As pessoas com o tempo buscam formas de administrar melhor o seu tempo, né? É muito comum a gente escutar por aí, meu Deus, eu queria um dia de 36 horas. E eu garanto que se você tivesse um dia de 36 horas e não usasse duas ferramentas para lidar com o seu tempo, com o seu dia, não seria ainda assim suficiente. Então, para a gente fazer uma boa administração do tempo que a gente tem, é preciso que nós tenhamos planejamento e organização. E também a gente precisa pensar, é possível então administrar o tempo? Não, porque o tempo, o cronológico, é o mesmo para todos nós. O que a gente precisa aprender a administrar é os eventos que nós precisamos fazer, as coisas, as nossas tarefas e atividades durante o nosso dia, por exemplo, né? Então a gente precisa fazer um planejamento e esse planejamento é uma habilidade possível a todos. Né? Vamos começar aí, pegar um papel e escrever todas as atividades que você precisa fazer. Isso se chama gerenciador de tempo. Então, às vezes a gente pensa que só os grandes executivos ou as pessoas que têm muitos compromissos é que devem ter agendas e planejamento de tempo. Na verdade, não. Você que acha que tem muita coisa para fazer e não está dando conta de tudo, é saudável que se faça uma tabela ali dos horários do seu dia. E selecione, então, prioridades, aquilo que você tem a obrigação de fazer, aquilo que você gostaria de fazer, para poder encaixar no seu dia, facilitando, assim, a identificação de onde você está perdendo tempo. Então, é possível que a gente use o nosso planejamento, é uma habilidade possível a todos, e construa aí um gerenciador de tempo. Pode ser no seu computador, no seu Palm Top, no seu notebook, até mesmo uma folha de papel. É colocar ali uma tabela, ó, construir uma tabela segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, com todos os dias e os horários que você acorda, que você da hora que você acorda até que você vai dormir. Selecione, então, as suas obrigações, qual é o seu horário de trabalho, de estudo, e dentro daquilo que ficar disponível, você lista as suas prioridades, aquilo que você precisa e aquilo que você gostaria de fazer. Você vai perceber que selecionando um horário específico para cada atividade, o tempo ele se transforma. Você entende que é capaz de fazer muito mais coisas quando coloca todas as suas atividades no papel do que normalmente quando a gente faz de forma atropelada. Para que isso dê certo, é necessário que a gente tenha disciplina e atenção. Ou seja, por mais que, se aquele é o horário de você estudar, né? Não, então eu defini toda quarta-feira à tarde para mim assistir a minha aula de psicologia social e comportamento, mas quarta-feira à tarde eu estou com aquela preguiça. Não permita que os ladrões de tempo, que a preguiça, tirem o foco da sua atividade. Então, se é esse momento, você vai se esforçar para melhorar a sua concentração e conseguir realizar a atividade. E é necessário, então, definir essas prioridades, aquilo que você tem a obrigação de fazer e quais são as suas prioridades dentro da sua tabela de atividades. Existem muitas atividades, muitas coisas que funcionam como ladrão de tempo, né? Uma delas, a gente vai conhecer algumas delas e como que elas atuam aí no nosso dia a dia. Vocês vão se identificar bastante. A primeira delas é a ausência de foco, né? A gente não conseguir estar ali, não vou fazer isso, vou fazer aquilo e não ter atividade definida para realizar. A falta de concentração é o segundo ladrão de tempo bastante comum também. Você está ali tentando, mas a sua mente voa para outro lugar. Também tem a falta de planejamento e a acomodação. Ai, mas eu preciso fazer, já vou fazer. E fica ali acomodado diante da situação, né? Também temos a procrastinação. Por que fazer hoje aquilo que eu posso fazer amanhã, né? Então a gente tem que passar a ter atitude diante das coisas que a gente precisa fazer. Agora, um dos ladrões de tempo mais comuns da atualidade é refém de celular, né? Todo mundo o tempo todo ali no WhatsApp, Facebook, rede social, e a gente acaba perdendo muito tempo com isso. E também usar e-mail de forma errada, né? Aquela pessoa que tem mania, tá lá no trabalho, seu e-mail tá aberto, toda hora você dá um F5, chegar a ver um e-mail, para ver se chegou algum e-mail, ou dar atualização nas suas redes sociais. A gente fica muito dependente disso. Cuidando desses ladrões de tempo, só controlando para que eles não atuem de forma tão presente em nossa vida, a gente já consegue, né, controlar muito mais o tempo que a gente ganha.
É preciso pensar, gente, que quem planeja seu tempo tem tempo para tudo. É incrível como é assertivo, como funciona trabalhar aí com um gerenciador de tempo. Tenta aí, depois você me conta. E quem tem tempo para tudo não deixa nada para trás. Consequentemente, desenvolve muito mais satisfação diante daquilo que precisa fazer. Aquela pessoa que é satisfeita com as coisas que precisa fazer, com certeza... Desculpa. Tem uma melhor qualidade de vida. Então é isso aí, gente. Vamos trabalhar em cima de fazer o nosso tempo render melhor. Quero que vocês construam aí o gerenciador de tempo de vocês. Eu vou mandar um modelinho através da apostila e tenho certeza que o tempo de vocês vai render muito mais. Era isso que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje. Agradeço a atenção e até a próxima aula.